Olá, meu querido distribuidor, bem-vindo ao nosso Café Raiz. Espero que você tenha um dia maravilhoso, excelente. Essa é uma das frases que eu ando trabalhando muito para fazer transformação, a excelência, ser maravilhoso, ser ótimo, porque o bom é o mais ou menos. Dentro da cadeia de 0 a 5, as pessoas falam 0 é ruim, e 5 ele é excelente. O que a gente não quer? Bom. Então, bom dia, não quero mais. Eu quero excelente dia para você, que seja ótimo essa semana maravilhosa, que você usufrua ela com tanto amor, carinho e dedicação aos seus parceiros, como nós, parceiros de vocês, queremos e desejamos isso com muito coração aberto e cheio de prosperidade. É isso que começa o nosso Café Raiz. E hoje, como não pode ser diferente, trouxe essa mulher maravilhosa que vem lá de Minas Gerais trabalhar conosco como uma técnica e também nossa influenciadora que faz a diferença para os nossos distribuidores. E junto com ela vem o nosso querido André, que faz parte da empresa há um grande tempo, é um excelente planejador, entende do nosso mercado e faz o marketing da nossa marca, construir uma história junto com vocês, de experiência junto com o cliente de vocês. Então, recebam nossos parceiros maravilhosos e sejam bem-vindos mais uma vez no nosso café. Mais uma vez aqui já estou ficando de casa, né, Thelma, nesse programa Café Raiz. Então, muito obrigada mais uma vez e vamos lá, né, falar mais uma vez com os distribuidores, né, o qual a Thelma sempre colocou isso em nós, de acreditar muito nesse mercado e que o distribuidor é aquele parceiro que está ali na frente, né, para sempre estar construindo algo novo. Muito obrigado, Elaine. Aí, meu querido André, também. Conte um pouquinho, André, do que você faz, quem você é. Obrigado, Thelma. Prazer estar aqui sendo participando do Café Raiz, um bebezinho nosso, né, que a gente viu nascendo agora. E obrigado a vocês, distribuidores, por estar vendo esse vídeo aqui com a gente. Meu nome é André Paixão, eu sou formado em marketing e design, já tenho 15 anos já na área. Estou aqui junto com a Thelma fazendo o marketing, fazendo esses planejamentos. E também tenho o Estúdio 8, que é um estúdio de produção audiovisual, marketing e estudo de mercado agora, que é uma frente que a gente está entrando também. É um prazer estar aqui. Muito obrigado, André. Vocês sabem qual é a diferença entre você vender e você apresentar o produto para o teu cliente? Isso é treinar, treinar todos os dias. A gente treina pessoas, a gente treina produtos, a gente treina o que a gente vai fazer na semana. O nosso lado financeiro a gente também treina. Então, como você trabalha isso? O que a gente vem projetando, criando para ter nossas melhores experiências? Aliás, não sei se vocês já sabem, nós estamos entrando numa fase agora, outono, inverno. O outono tem a tendência à queda capilar, tem a tendência as pessoas ficarem elas ficarem mais isoladas em grupos pequenos. Então é uma grande oportunidade de estar onde? No salão de beleza e fazer acolhimento, fazendo essa mudança, né, de escova, lavar, escovar, criar. E você, o que você diz para sua cliente? Ah, não, esse é o momento que vai ficar fraco, esse momento o mercado está ruim, esse momento mudança é, política. O que você está dizendo para ela? Positivo ou negativo? O que a gente escolhe fazer e entregar para os clientes? Para eles ficarem na barreira do positivo ou do negativo? Então, conta um pouquinho para nós o que você anda fazendo no seu salão, Elaine, que além dela ser essa técnica maravilhosa, ela também tem o seu próprio salão e dá os seus treinamentos lá para a equipe. Conte para nós. É isso aí, né? A Thelma falou uma coisa muito importante. Antes de eu começar a falar sobre o que eu estou fazendo nesse novo momento, porque tudo muda, a gente precisa mudar. Eu queria falar o poder que tem a nossa palavra. Então, quando nós falamos que tá ruim, tá difícil, a gente vai ser atraído por pessoas que estão falando a mesma coisa que a gente.
Então, quando a gente pensa no mundo da venda, se eu for atraído por pessoas que tá falando que tá ruim, que tá difícil, vai ser mais difícil de eu vender. Então, se eu mudar, né? Só que eu falo que a mudança, ela não pode acontecer só aqui, porque ela tem que acontecer aqui. Então, eu preciso fazer aí um trabalho para que isso aconteça, porque eu só vou atrair boas coisas se aqui eu estiver bem, eu estiver com total crença de que as boas coisas vão me alcançar. Então, eu preciso fazer uma mudança, porque sentimento e pensamento andam juntos e geram comportamento. E um comportamento novo precisa, então, mudar ali o sentimento e o pensamento, para que tudo possa acontecer de novo. E pensando nisso, né, a gente vê essa mudança de mercado. Nós já estamos na Raiz Latina há mais ou menos uns 18, 19 anos, trabalhando na distribuição. Eu sou cabeleireira há 25 anos, esse ano eu completo 25. E nesse tempo a gente viu muita mudança acontecendo no mercado. E dentro da distribuição do cosmético também mudou. A gente vê um movimento após o Covid, já existia, né, a internet, a venda na internet, mas isso aumentou muito. E aí a gente precisa pensar, né? Tem uma frase, eu não sei se é uma frase solta ou se alguém criou, não sei quem criou, mas que fala: enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, a gente precisa fazer mudanças para que as coisas novas comecem a acontecer. E nós fizemos algumas mudanças. A primeira mudança a gente começou já em 2018, educando o consumidor final. E a gente viu que essa educação do consumidor final, de entender o produto para usar no cabelo, trouxe resultados. E agora a gente também está fazendo a mudança de estar junto com algumas cabeleireiras, trabalhando na venda para o cabeleireiro. Porque nada melhor do que uma cabeleireira que entenda do produto, que entenda o dia a dia da cabeleireira, para que ela consiga andar junto com a outra cabeleireira e mostrar para ela o que ela está fazendo de novo, o que ela está fazendo diferente, por que aquele produto está dando resultado, o que aquele produto faz, como aquilo acontece. Então, dentro do nosso espaço de distribuição, a gente modificou esse movimento. Então, agora a gente está trabalhando com as vendas de cabeleireira para cabeleireira. E isso tudo através de quê? Usando sistemas. E a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer do programa, né, Thelma? É isso aí. A gente sempre cria oportunidades. E essa oportunidade que você colocou e abraçou a sua equipe, que são as cabeleireiras do seu salão, junto com a distribuição, que já são mais de 18 anos, traz para o outro parceiro, que é outro cabeleireiro, mais confiabilidade. Porque ele sabe que você usa, ele sabe como aplicação, ele entende as dores do cabeleireiro e ele tem uma comunicação não tão falha. Então, o distribuidor, muitas vezes, ele tem essa dificuldade da comunicação mais falha. Você, profissional, aprenda a entender o que é a dor dele. O distribuidor, ele está sempre sentindo que está tirando dinheiro do bolso do cabeleireiro. Não sinta. Sinta que está complementando a renda dele. Sinta que está dando oportunidade para ele pagar as contas física e jurídica, porque o cabeleireiro, ele tem os dois lados, tanto quanto você. Tem a física, que é a vida familiar, é o cotidiano da vivência, né? E a jurídica é onde ele precisa estar. Se é o carro, se é a loja, se é o estoque, se é junto com o cliente, quais são os custos e os gastos que tudo isso gera. Então, nós precisamos dividir para a gente começar a entender quem somos. E a partir disso, traçando, né, essa rota junto com o parceiro profissional, você consegue entender melhor, né, a área que vai atuar, fazer a parceria do salão parceiro que vai rentabilizar. Tanto ambos, às vezes você fica correndo atrás de um profissional vendedor que nem sabe, nem tem a abertura, nem entende, né, a venda, e traz o cara mais excepcional, que é o seu parceiro próprio, né? E eu percebo também, Thelma, que olhando, né, sentando na cadeira do distribuidor agora, a gente precisa olhar para esse profissional não só através do como ele se comporta, mas a gente ter dados.
né? Dados que a gente consiga ali mensurar o quanto realmente ele consegue investir, o quanto ele consegue ali se manter naquele mês, para isso a gente levar para ele uma oportunidade maior. Porque, segundo pesquisas, fala que 20% dos nossos clientes são aqueles que vão comprar mais da gente, né? 30% vão ser ali na média. E o restante vai ser aqueles que vão comprar menos. Então, a gente precisa ver aonde a gente coloca mais energia. Então, às vezes, a gente está colocando muita energia num lugar onde a gente, às vezes, poderia colocar em outro e a gente ter muito mais resultado. Então, quando a gente tem dados, a gente consegue colocar a energia no lugar certo. Isso também dá para produto, né? Quando eu sei qual o meu produto de maior rotatividade, que sai mais, o meu produto que ou os melhores salões estão comprando aquele produto, eu consigo levar ali, fazer estratégia em cima desses dados. Então, os dados são muito importantes, né? E criar esses dados para que a gente possa tomar decisões assertivas. É isso aí. Eu vejo, sabe o quê? Que quando a gente planeja, a gente organiza, a gente consegue entender melhor o momento de cada um, do distribuidor, do cabeleireiro, do consumidor, que é essa cadeia que nós estamos trabalhando. Para isso, muitas vezes a gente faz um plano de ação. E aonde começa, começa com marketing, no planejamento e na execução e no momento. Em que momento nós estamos hoje? Que período que nós estamos hoje, André? Conta para eles qual é o nosso plano de ação daqui para até o junho. Qual é a estratégia que a gente está criando dentro da marca para a gente planejar, entregar artes para vocês e artes para vocês entregarem para o cabeleireiro, que automaticamente o consumidor vai enxergar o que a gente está fazendo. Nesse momento, a gente tem o inverno, a gente tem o Dia das Mulheres, tem o Dia do Consumidor, tem o Dia do Pet, tem Dia do Profissional, tem Dia da Árvore, tem Dia da Água. Então, tem tanta coisa bacana. O que nós estamos fazendo, construindo, junto com a parceria Raiz Latina, entregando para os nossos parceiros distribuidores. Perfeitamente, Thelma. Só queria mencionar duas coisas, assim, que a Elaine comentou. Hoje a gente vive num mundo que é conhecido como mundo VUCA, né? Que é um mundo que ele é volátil, é um acrônimo, né, em inglês, que ele é volátil, incerto, é complexo e ambíguo. Então é difícil você ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Por exemplo, na minha área a gente teve a inteligência artificial, eu era designer e tudo mudou praticamente. E de 2 anos para cá. Hoje em dia, fotografia estilo, onde você vai tirar foto de um ensaio de um profissional, por exemplo, ele já mudou completamente. Então, será que eu estou defasado como fotógrafo, algo nesse sentido? E o pro distribuidor também modifica quando você tem um e-commerce, você tem a Shopee agindo. Então, o mundo sendo volátil e as coisas acontecendo de forma estrutural, modifica completamente como que a gente vai agir dessa forma. E aí que entra a importância dos dados que a gente vai coletar. Porque o arroz com feijão do marketing são os 4 P's. E quando a gente fala do P de praça ou de localidade onde a gente está inserido, a gente está falando sobre o ambiente onde a gente está inserido nesse momento. Então, identificar as incertezas que vão ter no mercado, utilizando, por exemplo, uma análise SWOT ou FOFA, né, dependendo de quem conversa, para saber as suas fraquezas, as suas forças, o que vai ter de ameaça no mercado, também é importantíssimo para você traçar a sua estratégia, para você pegar aquilo que é de mais forte ou para você suprir aquilo que é de mais fraco. E, inclusive, a gente agora, entrando mais na parte estratégica da Raiz Latina, a gente está indo, como vocês podem ver pelo sabonete, a gente está indo para uma coisa mais de pele, uma coisa mais sensorial. Que uma pesquisa que a gente fez no final do ano passado, que era tendência para esse ano, era pessoas procurando mais esse acolhimento, procurando mais tranquilidade, justamente por um mundo que está muito incerto, né? Já é guerra acontecendo, uma guerra nova que estoura, é uma pandemia que vem aqui, é uma especulação imobiliária que aumenta o preço de tudo, é imposto, é o governo incerto. Então são tantas coisas para a gente se preocupar que a gente busca dentro do nosso banheiro, ali debaixo do nosso chuveiro, um afago, que a gente carinho, sinta abraçado. E todos os ativos pensados para o nosso sabonete, ele foi pensado para ter esse acolhimento para as pessoas, para que elas sintam esse abraço dentro do chuveiro e também complete seu ritual junto com os nossos shampoos.
Então, uma das coisas que a gente vai abordar muito esse ano é esse sensorial, é esse neurocosmético, como está sendo dito no mercado, que é algo que traz esse acolhimento, que traz uma calmia para o nosso exterior, que deixa a gente mais tranquilo quando chega em casa. E claro que a gente tenha as datas sazonais, que é algo que não modifica, né? O calendário ele não muda. Então é sempre bom a gente ficar atento que também faz parte desse ambiente, também faz parte da nossa pesquisa para vocês colocarem dentro do seu estratégico que a gente está, primeiramente, sempre enviando arte todos os dias para vocês. Todos os dias tem uma arte sobre algum produto específico, sobre alguma data específica ou para o carnaval e sempre alinhado com o clima que tá. Todo mês tem um clima, como a Thelma mencionou. Em fevereiro a gente teve o carnaval, então as artes estavam ali de acordo com o carnaval. Então a gente vai falar sobre proteção solar para o bloco, é o suor, é muito sal que vem do suor, então a gente precisa fazer essa proteção capilar. Agora em março o verão começa a ir embora, então já não é tanta proteção externa, mas uma proteção mais interna, então vou fazer uma hidratação, então a gente vai começar a fazer a comunicação da marca indo para esse ponto. E agora em março também a gente tem um mês inteiro do consumidor. Então é o momento certo para, por exemplo, você pensar em trazer novos consumidores. Então aquele produto que está parado no estoque, para você ir atrás mesmo com algum tipo de promoção, né? Lembrando que promoção no caso do Peli não é desconto, Nunca, não necessariamente jamais. é desconto. É Promoção, é um conjunto de ofertas, né? Você pode oferecer um isso. benefício, né? Você compra 5 e leva um, você faz atração de dar brinde, né? Você cria algo para entrega para esse cliente. Isso, o promocional ele é muito mais amplo. Se eu divulgo algo, estou fazendo algo promocional. Então ele não necessariamente é desconto, porque assim, a gente vive muito atrelado a esse mercado de varejo, na televisão principalmente, que é o só amanhã mesmo, esse tipo de coisa atrelado no nosso imaginário, a gente acha que promoção é desconto. É. E isso pode ser um tiro no pé, né? Muitas das vezes você acaba tirando a sua previsibilidade. Principalmente, como você falou, os impostos que estão vindo aí, eu tô com a carga tributária até aqui, ó. Então, você basicamente paga 50% do, do produto em imposto, o restante de 50% para você viver, pagar o produto, para você pagar os gastos, enfim, aí ter a sua parte lucrativa. Hoje não é mais como antigamente. Não viva essa ilusão. Imagina empresas como Boticário, Natura e Johnson, enfim, todas elas estão no mesmo patamar e não vai mudar isso, porque pode mudar política, mas não muda esse lado de conceito financeiro. Nós podemos criar estratégias, isso que é mais importante, tá? E só uma coisa que é pontuar também, que eu tive muito mais entradas quando eu apresentei para o meu cliente facilitação de pagamento do que diminuindo o preço. Que aquilo eu perdia mais para mim do que e deixava de ganhar, né? E a facilitação no pagamento, fazer esse tipo promocional de facilitação, às vezes até melhor do que você fazer tirar o dinheiro do seu produto ali e diminuir a sua margem de lucro. Então, hoje você tem oportunidade no lado financeiro, trabalhar com as prefeituras, que hoje está dando auxílio financeiro à população geral, pega um valor X com juros baixos e GPN, e você sabe que você vai ganhar um pouco mais do que isso, você precisa sempre olhar a Selic. Se ela é 15, se for ganhar 25, você está lucrando os 10 ali, vale a pena. E aí você vai ter um respiro para você trabalhar e conseguir colocar em mais pessoas. Essa é a intenção. O lado financeiro é você olhar estratégico. E o lado promocional ou comunicação é você enxergar quem você atinge: o cabeleireiro, o consumidor, a estratégia do mercado no período. Nós estamos numa era agora, no momento, de queda capilar, por isso que está em evidência nosso café, está em evidência o nosso shampoo e tônico, oleosos, está em evidência agora o momento de como vamos estar, né, com o estresse. No entanto, que a gente lançou no carnaval, o gel, né? Como chamava o nome? Que agora eu esqueci. Explosão. Brilho e folia.
Brilho e folia. Mas não era só a intenção. Agora, a segunda intenção é vocês entenderem a textura, entenderem que aquilo não vai fazer mal nem para o olho, nem para o cabelo, nem para o corpo, porque a gente está vindo com uma linha corporal. Pensando no inverno, o cuidado com a pele, com o ressecamento, né, com os processos que a gente acaba colocando de ativos, pode dar fungos, bactéria numa época de inverno. O que acontece nas paredes? Cria fungo, bactérias. E para a gente, o mesmo acontece quando usamos muito cosmética. Então, a gente precisa saber o produto certo para não ter problema. Né? O que acontece muito no inverno, lá os problemas que as pessoas reclamam para você, Elaine? Então, no inverno, geralmente as mulheres que alisam, fazem escova, elas ficam mais tempo sem lavar. E esse tempo sem lavar faz com que aconteça uma desbiose da microbiota capilar, né? O couro cabeludo, ele tem ali fungos, bactérias ali que são benéficos. Mas quando há uma disfunção, eles se tornam maléficos. E aí, por falta da limpeza, porque a gente tem o manto hidrolipídico, que é a gordura mais o suor, e no inverno, às vezes, a gente sente mais frio, mas às vezes a gente busca ficar mais quentinho, né? E aí a gente esquenta um pouco o couro cabeludo e a oleosidade continua funcionando. E esse mais dias sem lavar pode trazer queda capilar, uma dermatite, uma descamação, a psoríase pode ali ficar mais irritada, né? Porque dermatite, a psoríase já são coisas que são patologias que elas não se curam. Mas a gente precisa fazer a manutenção desse couro cabeludo para a gente evitar que ela fique ali numa desbiose muito grande, desacelerada. Então, a gente precisa fazer os cuidados. E aí é onde entra, né, o tônico, os shampoos para remover mais essa sujidade, para agarrar bem essa sujidade que às vezes fica ali mais dias no couro cabeludo, para a gente evitar que a gente tenha aí disfunção no couro cabeludo e possa provocar a queda capilar. Eu vou falar para vocês que esse olhar para o cliente, para o consumidor, e também você que está vendendo direto para o vendedor e o cabeleireiro, precisa ter essa conexão. Precisa ter treinamento, precisa ter entendimento, precisa saber qual o público que esse cliente... O vendedor ele vai atender, mas se ele não for treinado igual lá no quiosque, as meninas não são cabeleireiras. Lá tem que ter... Inclusive, a gente tem uma cabeleireira e 2 não são. Mas essa que não é, ela precisa entender com a cabeleireira qual é o conhecimento que ela está replicando. Qual é o tipo de cabelo, primeiro a gente olha couro cabeludo, pele. Depois a gente olha fibra capilar, fios. Então, aí a gente entende o que o processo está acontecendo no couro cabeludo indo para as pontas. Qual é o reflexo disso? E aí, isso você tem que passar para o vendedor. O vendedor entendeu, ele vai replicar para o cabeleireiro. O cabeleireiro, ele trabalha com isso, mas a experiência dele é de não entender qual é o público que ele atinge. E quem tem seu especialista, a mãe ou o pai que vai abraçar, é você, distribuidor, que pegou a região, que está pegando esse conhecimento e está replicando. Porque talvez ela esteja trabalhando dia a dia, né? Não está pensando no que precisa e você precisa cutucar. Filha, querida, olha a profissional maravilhosa, olha para o seu público, quem é, olha a região onde você está, olha as dificuldades que a gente está tendo aqui. É isso, eu preciso trazer coisas e componentes para trabalhar para essa cliente, saber ter argumentação e oferta assertiva. Produto parado, sim, quando não tem cliente que usa, vai ficar parado. Mas não é só isso, né, Elaine? Inclusive, né, pegando esse gancho, né, falar do nosso divisor de águas, que é um treinamento que a Raiz Latina ela criou para que os distribuidores levem para suas cabeleireiras e elas possam ter treinamento sobre couro cabeludo, porque ainda é, para muitas cabeleireiras, algo não conhecido, mais profundo. E dentro do divisor de águas, é muito legal que a gente trabalha dentro do mesmo tempo, trabalhando descoloração de mechas, trabalha couro cabeludo, sobre
entendendo o que é prescrever o produto para o cliente, entendendo um pouquinho sobre venda e estando mais perto da Raiz Latina e conseguindo enxergar o quanto a Raiz Latina está preocupada em trazer esse crescimento. Porque a gente entende que se eu não souber, se eu não entender a fibra, não entender o produto, eu não vou conseguir fazer o casamento deles. E aí eu vou indicar um produto errado, eu vou fazer um produto que eu começo a pensar, não gostei do resultado, mas por quê? Ele foi indicado para a necessidade errada. Então, dentro do nosso divisor de águas, a gente dá esse treinamento, um dia de treinamento que é fantástico. Quem foi, pode dizer. Inclusive, o André pode falar um pouquinho, que ele teve nas edições do divisor. Eu fui e tem dois pontos que eu acho que é legal de falar, porque assim, conhecimento é autoridade. Uhum. Uma vez que você conhece, você tem mais autoridade para falar para aquilo, você ganha credibilidade, autonomia, e existem alguns graus de venda para qualquer tipo de produto, que o primeiro é o produto em si, por exemplo, a furadeira, eu vendo uma furadeira, o segundo grau eu vendo furo na parede, e o terceiro grau eu vendo uma casa decorada. E eu posso até colocar no quarto grau a sensação de estar numa casa decorada. Quando você estuda e se aprofunda no produto que a gente tem, você consegue identificar todas essas camadas como argumentação de vendas futuramente. Então, o conhecimento para que vire o seu arsenal de vendas é importantíssimo. Tanto para você, distribuidor, quanto para você passar para o seu cabeleireiro que você atende, passar para os clientes deles. E porque normalmente eles ficam, que é um dos objetivos do divisor de águas, eles não diversificam os seus produtos, eles ficam com medo de investir em algo diferente e dar um resultado negativo, porque eles não conhecem. A partir do momento que eles passam a conhecer aquilo, eles não só aumentam as vendas deles em outros produtos, quanto eles também atendem outros tipos de demandas do cabelo. Então eles passam a conhecer, como por exemplo, o pH o pH equilibrado é um produto que as pessoas tinham um pouco de preconceito, achando que é só algo que lava o cabelo como um shampoo qualquer. Mas no divisor de águas, eles entendem que aquele produto ele é importantíssimo para quem tem irritabilidade no cabelo, que tenha todos esses problemas que a Elaine comentou agora há pouco, como a alopécia, câncer, né? Quem saiu de um câncer. Isso, e o nosso evento foi incrível, foi um aprofundamento ali, teve vários tópicos. 3 cabeleireiros, quer dizer, 2 cabeleireiros e um barbeiro simultaneamente fazendo cabelo para aprender de forma profunda. E 3 artistas, né? Diga-se de passagem, assim. Então foi não só aprender sobre o produto, mas aprender uma técnica nova. Então foi enriquecedor, assim. Acho que para mim, foi um divisor de águas também para mim, tá naquele momento ali. E aqui a gente está querendo dizer para vocês o seguinte, que organizar a rota e fazer a recompra certa, botando os produtos no cliente certo, você vai estar excelente. E você entendendo o momento, trazendo o cliente para comprar mais, tudo isso vai gerar mais engajamento. Como a Elaine acabou de dizer, que a equipe dela hoje está trabalhando junto com ela no objetivo de fazer novos parceiros, isso seria o salão parceiro nosso. Hoje, a nossa identidade é criar novos salões parceiros para você colocar em várias regiões. Por exemplo, nós estamos em São José dos Campos. Aqui tem Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Central. Se você coloca um lugar ali que redistribui com mais agilidade, que a pessoa pode ir de bicicleta, a pé, com motoboy, com, sei lá, de uma maneira mais rápida. Porque quando você está precisando de uma cor, você está ali. Você está precisando de um shampoo, você está ali. Você está precisando de um creme, está ali. Então fica muito mais simples e rápido e eficiente. É isso que a gente quer hoje. A gente quer mostrar que tem e dar oportunidade para quem? Para os seus parceiros. Você vai entregar a oportunidade para os outros tendo parceiros incríveis. Então vamos gerar essa oportunidade. E não só isso. O distribuidor vai começar a trabalhar estratégico, vai entender os eventos da região, né? Quantos eventos tem? Nós vamos estar aqui com o show do seu Zé, né?
Seu Jorge, eu já estou comprando uma mesa com 6 lugares e outra com 4, e vamos convidar cabeleireiros para estar participando conosco, porque o sorteio é o incentivo para ele. Quem é nosso parceiro? Vai estar sentado na nossa cadeira, do nosso lado, e vendo o show. E quem é o show? É o brasileiro encantador que cativa, que conecta, que abraça, que fala palavras carinhosas. Por isso que tem aquela jogada, aquele jogo de cintura. É esses valores que a gente quer entregar. Entregar oportunidades. Quem vai estar junto conosco? Pode ser você, distribuidor. Pode ser aqui nossos parceiros que trabalham e investem junto conosco. Então, a mesa é nossa, a oportunidade é nossa. Eu quero contar isso com vocês. Quantas coisas a gente pode fazer junto? É esse olhar. Para de olhar para o mesmo e olha para o olhar aberto. Abre oportunidade. Quantas coisas estão acontecendo na sua cidade que você não está vendo? Aqui a gente tem um jogo de futebol. Quantas oportunidades a gente tem lá no campo de futebol? Né? As pessoas estão vendo, está sendo filmado, está atraindo famílias. Graças a Deus que hoje começou a não ser mais masculino, mas ser feminino. É um jogo de oportunidades. Aí vai vir a Copa, todo mundo jogando junto nessa Copa. Vai continuar o nosso gel aí, brilho e folia, porque nós vamos estar no carnaval, na Copa. As pessoas vão estar de verde, amarelo e glitterizado, cabelo estilizado, né, Elaine? Por que não? Enxerga oportunidades, não enxerga menos, enxerga mais. É isso que a gente tem que abrir, oportunidades, abrir horizontes, abrir os olhos para oportunidade. Eu fui para a China, conheci tanta coisa, eu estava fechada no mundo de negatividade, olhando que a China ia derrubar empresas, negócios, a IA e tudo isso. Eu falei, gente, o nosso mercado não precisa disso, porque precisa ter toque, maciez. Não é aquela máquina que sugou o cabelo e ficou bonita. Precisa de você sugando o cabelo da cliente e deixando bonita, né? Criando essa conexão. E aí, o que o distribuidor está fazendo? A mesma coisa. Fazendo do mesmo jeito, tirador de pedido. E se pedir só o tutano, vai levar o tutano, o creme de silicone. Ele continua e vai ser o nosso carro-chefe, porque ele resolve. Mas tem outros que resolvem também. E aí a gente consegue vender eles também, né, Elaine? E o que a Thelma está falando é muito interessante, porque às vezes a gente está olhando para o mesmo lugar e ouvindo as mesmas pessoas e a gente continua no mesmo resultado. E a gente precisa olhar de fora. O nosso negócio é olhar de fora o que está acontecendo, olhar de fora as oportunidades que eu posso colocar. Né? Hoje a IA, a gente fala da IA, a IA não vai fazer muita coisa que a gente faz, ela não vai fazer, ela não vai olhar no olho. Ela não vai ouvir a pessoa, mas ela vai ajudar a gente a organizar algumas ideias e a gente pode aproveitar disso para a gente melhorar o que a gente já tem. Porque eu acredito muito que é melhorar 1% ao dia. Se todo dia eu fizer algo novo, algo diferente, ou visitar algum lugar diferente, ou uma cliente diferente, eu já fiz algo novo, eu ouvi. Então, o que acontece muito com a gente, eu acredito que aconteça. Eu estou sentada na cadeira de distribuidor agora, a gente às vezes fica muito no automático. A mesma coisa, todo dia eu tenho que levantar, fazer isso, fazer isso. Não, a gente precisa respirar, olhar de fora, ouvir as oportunidades, porque elas existem. Só que a gente precisa fazer também algo novo, senão ela não vai chegar na gente. É isso aí. Hoje tem muitas oportunidades e a gente deixa ela fluir. E aí a gente não consegue parar. Mas não é para parar. Ninguém quer que pare nada. As coisas vão continuar fluindo. É o que você está conseguindo enxergar e ir junto nessa correnteza. Porque ela está entregando várias oportunidades e aí você não está abrindo porque está acostumado, não quer sair da zona do conforto. E a zona do conforto é se mexer. A zona do conforto não tem nenhuma fraqueza. Tem que ter força, tem que ter garra, tem que investir. Quando você começou nesse negócio, você tinha todos os clientes? Quando você começou no negócio, você tinha a experiência que você tem hoje? As pessoas que estão entrando hoje nesse mercado têm o entendimento que você tem, que já passou? Ou ela tem aquele sonho, a expectativa? Se ela tem o sonho e a expectativa, ela tem medo de enfrentar esse sonho, essa expectativa? Então, é isso que eu quero para você. Não tenha medo, seja robusto, goste do que você está fazendo, crie oportunidades, traga pessoas para
complementar, né? Porque sozinho a gente não vai fazer nada, a gente precisa de várias pessoas junto. Aliás, a gente só faz coisas, sofás, cadeira, objeto, celular, tudo para conectar com pessoas. Então a gente não faz isso para o objeto, a gente faz para as pessoas. O meu cosmético, quando chega lá na indústria, né, eu falo, gente, esse produto não pode falhar. Se falhou um produto, não consegue vender o resto. Então, assim, ali não é, ali está solucionando um problema das pessoas. O que você pensa quando você pega cosmética? Não é um produto shampoo. É um solucionador de problemas. E é uma pessoa está tendo um problema e a gente está curando ela. A gente está dando o resultado para ela. Ela está arranjando um novo namorado, ela está arranjando, está no momento do casamento, está tendo a oportunidade de se relaxar no teu banheiro. Cara, eu amo usar meu sabonete no banheiro, eu amo usar os meus produtos e quando eu saio meu cabelo maravilhoso. Parece que eu fui no spa, mas nunca vou trocar por um cabeleireiro. Cabeleireiro é o que sabe fazer minha massagem, cabeleireiro sabe colocar a cor adequada, ideal para o meu cabelo, sabe cortar. Tudo isso depende dos parceiros, das entregas. E é isso que eu quero com esse programa para você. O Café Raiz é esse bate-papo de manhã que eu quero que não é que você está perdendo tempo, não. Porque se pensar que está perdendo tempo aqui, desculpa. É frustrante ter parceiros que pensam dessa forma. Porque o que a gente quer desses parceiros é que ele evolua. Aqui a gente está dando corda para a evolução. Aqui a gente está dando corda para a aprendizagem. Eu estudo fazendo FGV, eu estudo fazendo MBM. Eu estou pensando nas estruturas das maiores indústrias do mundo e outra, eu estou pensando na psique das pessoas, o que acontece, quais são as ações, quando eu sinto acuado, quando eu sinto, né? Cutucado para fazer algo diferente, é isso que eu estou estudando. E é isso que eu vejo da Elaine. Quantos cursos você vai fazer esse ano? Quantos livros você está estudando, Elaine? Ninguém para, porque a pessoa que quer crescer, ela não para. O que você vai fazer? Então, a gente não pode parar nunca, né? E nem dá. Porque uma vez que você criou o hábito, os hábitos, eles são criados. Então, a gente precisa substituir hábitos ruins por bons hábitos, né? Inclusive, eu tô agora, aprendi uma comigo mesma, foi o quê? Às vezes vem alguns pensamentos, tipo, igual a Thelma falou, o medo. O medo, ele é uma energia muito baixa e ele leva a gente para baixo. E se a gente ficar, né, vibrando nesse medo, a gente não sai do lugar, a gente se esconde debaixo da cama. Mas se a gente trocar, começar a apreciar as boas coisas que a gente já tem, isso vai levar a gente para uma energia muito maior, vai levar os nossos olhos para a conquista, igual a Thelma falou, para olhar as grandes empresas, para olhar as pessoas que têm resultado, que estão bem, que estão felizes, né? Porque ter resultado não quer dizer que está feliz, né, Thelma? E eu acho que nessa vida a gente tem que ser feliz. Então, as pessoas que estão felizes para a gente conseguir. E, com isso, eu sempre estou criando oportunidades para eu estar com pessoas da minha área, pessoas que estão crescendo e ouvir essas pessoas que elas estão aprendendo. Então, esse ano eu nunca fiz, vou fazer essa experiência e tô levando não, as meninas da equipe estão junto comigo. Então a gente vai passar 3 dias em São Paulo, numa feira do cabeleireiro, que é a Hair Summit. Então a gente vai ficar 3 dias lá estudando, porque é uma feira que não é só visita a stand, mas você também pode participar das palestras que tem lá e aprender com aquelas pessoas que já cresceram mais do que você. Né? E também com aquelas pessoas, às vezes, que pode estar começando, mas que sabe alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, a gente não pode ficar parado. E vou fazer um curso por experiência com um grande influenciador aí no mercado da beleza, que fica de olho que vocês vão ver. É isso aí. É isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu espero. Tem dica aí, André? Mais alguma dica para falar? Eu tenho uma consideração, sim, porque vocês viram que a Thelma falou sobre o quanto que ela gosta de estar no cabeleireiro, né? E essa massagem no cabelo, e esse contato que tem. Então você que é distribuidor, perceba que você é um profissional, você vai além do que só vender o produto. Então se fazer presente para os seus clientes e estar lá, ativamente trazer novidades para eles, vai deixar vocês um diferencial de mercado que, por exemplo, uma Shopee ou o Mercado Livre da vida nunca vai trazer. O vendedor
desses e-commerce, eles nunca vão estar presentes dentro do salão das pessoas, dando dica, dando conselho, fazendo alguns eventos como o Dia da Beleza, que é algo que a gente faz aqui que dá muito certo. Então vocês serem mais do que vendedores de produto e ser mais parceiros dos seus cabeleireiros vai trazer muito mais resultado para você por consequência. E trazer também uma maior satisfação para o cabeleireiro. Então uma das coisas que eu falo é assim, se faça presente para os seus clientes e tenha estruturado essa presença. Então assim, não consegue de forma avulsa, esqueci de fulano, da cabeleireira X, coloca no papel, olha, toda segunda de manhã, segunda não, que eles estão trabalhando, mas toda quarta de manhã, por exemplo, eu vou passar pelos cabeleireiros que eu já tenho, vou perguntar, vou 1 ou 2 vezes na semana e deixo também um horáriozinho reservado para eu ir conhecer outros que eu não conheço. Porque, por exemplo, quando eu desço da carona, quando estou voltando para casa da Raiz Latina, eu passo por pelo menos a conta que eu fiz ali são 7 salões. E é um percurso pequeno. Então, imagina quanto que vocês conseguem fazer esse percurso. E uma última dica é deixar também as ferramentas que estão disponíveis no mercado como agentes facilitadores do trabalho de vocês. Então aproveitem tráfego pago, aproveitem robôs de autoatendimento, aproveitem o que a tecnologia tem a oferecer para vocês, porque às vezes é um braço que vocês não vão ter, não tem nesse momento, e vai ser um grande diferencial também de atendimento. De repente uma resposta rápida no momento que você não está disponível, o robozinho consegue fazer isso para você, mas não substitui o humano. Então se faça presente e utilize as ferramentas. É isso. Então... olhar no olho do distribuidor, agora assim, ó, eu e meu esposo distribuidor, de distribuidor para distribuidor, muda a chave. Cabeleireira, muitas vezes, está na mente do distribuidor que cabeleireira não quer crescer, que cabeleireira não quer saber de nada mesmo, quer ficar naquele mundo ali pequeno, não. Ela, às vezes, não tem tempo para pensar, porque no dia a dia, os custos de um salão são altos, né? E o que acontece? A gente precisa produzir. E nessa produção, a gente esquece às vezes, ou nem tem tempo, ou fica tão cansada, que às vezes não consegue estudar, não consegue aprender mais. E você, distribuidor, é essa pessoa que pode trazer mudanças, pode levar coisas já prontas. E com isso, você fazer essa cabeleireira crescer e automaticamente você crescer. Né? Existe a lei da reciprocidade, né? Quando alguém faz algo para nós que transforma a nossa vida, a gente não esquece. Então, a gente se torna ali uma pessoa de grande parceria. Então, olha para a cabeleireira, assim, como uma pessoa humana, como você é, sujeita a erros, mas que precisa de alguém que coloca ela para cima. É isso aí. E aqui, para mim, eu queria fazer essa pergunta para vocês. Você hoje está apenas sendo um vendedor ou está sendo um distribuidor, embaixador da marca? E também gostaria de entender de vocês o que vocês estão vendendo. Estão vendendo aquele tirando o pedido? Ou agora você está construindo uma nova história junto com os profissionais e demonstrando para ele que você tem mais para oferecer, que não o mercado hoje está entregando qualquer coisa por valor? É isso que eu peço, que vocês enxerguem o que vocês ofertam. A Raiz não enxerga fazendo isso. Nós estamos buscando profissionais hoje da área que queiram ser diferentes, que mostrem o nosso produto com maior qualidade, que é o que a gente entrega quando a gente produz o produto, e que a gente não entrega um produto só, mas uma linha inteira, um cuidado inteiro para cada momento. Então, a empresa Raiz Latina, ela sabe entregar o melhor para todos. E é com essa dedicação, com a dedicação de estar fazendo esse programa, que é o Café de Manhã para vocês, que a gente encerra agradecendo a todos os parceiros, que eu tenho parceiros muito antigos e que querem fazer de novo essa experiência mudar. Então, é para você essa experiência. A gente pensou com muito carinho em fazer esse cuidado para movimentar. E aqueles que entraram há pouco tempo, se sirvam desses clientes maravilhosos, que são meus distribuidores há tantos anos, que eu tenho vários modelos, e que mude essa estratégia com maior carinho para essa nova geração, que precisa também ter esse olhar mais humanizado, porque a humanização não é
uma coisa, nossa, vamos perder isso. Nunca. A IA é assim, minha memória está fraca, eu não consigo ser rápido nas respostas. Eu consulto uma IA, mas para fazer as coisas do jeito que eu desejo, mostrando a verdade, o ambiente que eu tô, eu preciso de ter ferramentas e pessoas. E é isso, a gente tem que dar oportunidade, trabalho, cuidados, respeito por cada um dos profissionais, que todos eles usam o nosso meio de trabalho, que é cortar o cabelo, tratar o cabelo e transformar para um momento especial. Obrigado, mais um momento incrível junto com vocês. Gratidão e até breve.